aula que você vai assistir aqui agora é um presente que nós estamos liberando para você. Acabou de ser lançada na nossa plataforma uma Masterclass sobre iluminação e cenários, onde você vai aprender a construir os seus próprios cenários para gravar os seus vídeos e você não vai precisar de muita coisa, viu? Dá para construir em casa, dá para construir no seu escritório, onde você precisar. E o Bruno Lorenzato, meu sócio e diretor de fotografia nas produções aqui da Brainstorm Academy, é que vai te ensinar como que você pode fazer tudo isso com facilidade. Para você assistir a essa Masterclass completa, você precisa ter uma assinatura da Brainstorm Academy. E para te ajudar, nas próximas 24 horas, o nosso plano de assinatura mensal vai estar com desconto. Apenas para novos assinantes, de R$ 59,90 por R$ 29,90 nos 3 primeiros meses. Fala sério, para você não perder a oportunidade de estudar com a gente. Entra no primeiro link que tá aí na descrição, faz a sua assinatura mensal, você pode cancelar a qualquer momento e você vai receber acesso a todas as nossas Masterclasses, aos nossos cursos e vai poder começar a estudar imediatamente. Corre lá que a gente tá te esperando e agora fica aí com a nossa aula liberada. Então vamos começar agora a nossa aula de iluminação dentro da nossa Masterclass de cenários. E a gente já começou ruim, né? Provavelmente você deve estar com o olho um pouquinho ardendo, um pouquinho machucado. Por quê? Porque esse é um dos primeiros erros que a gente tem que evitar na hora de escolher o nosso cenário, na hora de começar a fazer a nossa iluminação. Às vezes a gente tem uma janela super bonita, uma vista super legal no nosso apartamento e a gente quer mostrar isso no vídeo, só que vai acabar acontecendo isso daqui, ó. A gente não vai conseguir balancear a luz que vem do nosso rosto com a luz do fundo e vai acontecer isso daqui. Vamos fazer um contrário agora? Vamos balancear pro fundo para ver como que o meu rosto fica? Então agora vocês provavelmente não devem estar vendo quase nada do meu rosto, mas o fundo tá aparecendo. E essa é um dos dilemas, um dos problemas que a gente vai falar um pouquinho mais aqui nesse módulo também, de como usar a luz natural, de como utilizar esse tipo de coisa também ao nosso favor e, obviamente, criar a iluminação como um todo mesmo, tá? Então vamos começar já mostrando um pouquinho o cenário um pouco mais ideal. Então vou colocar a câmera lá pra gente poder começar a falar sobre isso. Então agora eu troquei um pouquinho a posição da câmera em relação à janela, principalmente, pra gente ter um pouco de balanço de luz, né? Um pouco de luz natural entrando no meu rosto, mas ainda assim a gente conseguir não ter aquela dor nos olhos de iluminação, pra gente poder finalmente começar a falar um pouquinho mais sobre iluminação como um todo, tá? Por mais que a gente vai falar de cenário como um todo nessa Masterclass, é importante a gente perceber como que a iluminação é fundamental para compor a nossa imagem e fazer com que a gente cumpra os objetivos que a gente tinha falado inicialmente, né? De mostrar, dar ênfase para aquilo que você está filmando, para a pessoa, para o discurso e tudo mais. Então, às vezes, caso você não tenha condições, não tenha iluminação, não tenha equipamentos para poder fazer essa iluminação, a gente vai usar principalmente isso daqui, que é a nossa própria luz natural entrando pela janela. E a principal dica nessa situação é justamente não gravar contra a janela, né? Porque é muito difícil a gente conseguir balancear as nossas fontes luminosas, a luz do ambiente, a luz da casa, do quarto, com uma luz externa. Então é uma luz muito mais forte a externa, o sol é uma luz muito clara, então a gente precisaria de um refletor muito forte para balancear e raramente a gente vai conseguir ter isso de prontidão ou até mesmo com facilidade para botar dentro de um quarto ou dentro de um apartamento para conseguir ter essa vista. Então até telejornal, TV, que às vezes você vê uma vista da ponte, esse tipo de coisa, não é realmente a imagem da janela, né, gente? É um telão ou às vezes é uma impressão mesmo para dar a sensação de amplitude, de visão da cidade, mas que realmente ela é artificial, não é natural, porque é muito difícil balancear as duas luzes, tá? Então a primeira regra, principalmente de usar a luz natural, é justamente não se opor a ela, então usar ela a seu favor, ou lateralmente, como eu estou fazendo aqui, ou até mesmo de frente, se o sol bate nessa janela ali em algum momento do dia, coloca uma cortina, uma persiana que diminua um pouco a incidência de luz para não ficar estourado também, para você não ter dificuldade de iluminar outros ambientes, né? Porque onde o sol está batendo, onde essa luz está mais em evidência, ela dá muito mais destaque do que algumas outras partes. E aí, só para a gente concluir essa parte da luz natural, deixa eu mostrar um outro exemplozinho aqui, principalmente de como a distância da janela em relação aos outros elementos faz diferença na nossa composição. Agora, numa outra posição um pouquinho mais comum até a gente conseguir utilizar, que eu estou a favor da janela. Então toda a iluminação da janela está entrando e me iluminando também um pouco o nosso cenário aqui do fundo, mas percebam que conforme vai ficando mais distante de mim, mais distante da janela, as coisas vão ficando escuras. Se a gente tem às vezes o sol entrando numa incidência e que o sol vai bater diretamente em mim, mas não vai bater no fundo, a gente vai conseguir ter uma dificuldade muito grande de iluminar as coisas. Como eu falei, a luz do sol é muito forte,
e o restante dessa luz não vai ser tão forte assim, a ponto da gente conseguir fazer esse balanço e mostrar tudo que a gente quer mostrar. E principalmente também, né, as sombras direcionais, sombradura, para onde que a gente está direcionando todas essas sombras dentro da nossa imagem, tá? Então a luz de frente, do jeito que está hoje, que hoje está um dia ensolarado, mas o sol não está batendo diretamente aqui na janela ainda, faz com que a gente já tenha uma luz mais suave, que meu rosto fique com uma iluminação boa, e eu não preciso botar alguma luz de fundo, algum softbox aqui para poder iluminar. E detalhe, né, a gente está com todas as luzes aqui do ambiente apagadas. Então olha só como, utilizando alguns recursos que a gente já tem, a gente consegue fazer uma iluminação até que razoável para aquilo que a gente está começando, principalmente se a gente não tem equipamento, se a gente não tem esses recursos a serem utilizados. Outro detalhe também bem interessante é que as nossas janelas aqui, elas têm um difusor, né? Elas têm um insufilme para diminuir um pouquinho a intensidade da luz. Vou abrir aqui a janela só para vocês verem a diferença da luz mais pura possível entrando para a luz com um pouco já de difusão. Então agora a janela está aberta, então ela não vai ter mais esse insufilme para difundir um pouco a luz e diminuir um pouco a intensidade da luz. E essa vai ser a imagem que a gente tem. Colocando agora em comparação as duas imagens, né, com a janela fechada com isso filme e agora sem, já dá para perceber como muda um pouco a dinâmica de iluminação do meu rosto em relação ao fundo também. Como que agora eu estou ainda mais claro e ainda mais de destaque em relação ao nosso fundo, simplesmente porque tem mais luz vindo diretamente em mim aqui do que lá no fundo. Então, a luz natural a gente consegue utilizar sim, mas obviamente ela vai ter alguns detalhes, algumas peculiaridades um pouquinho maiores para a gente conseguir aplicar de fato. Mas a regra principal é sempre use a luz a seu favor, não contra. Porque assim você vai diminuir um pouco dos problemas causados por falta de equipamento, por falta de refletor, por falta de fontes luminosas mais fortes para balancear. Então isso é uma regra muito importante da gente conseguir ter bem claro na nossa cabeça, é que todas as fontes luminosas que a gente for trabalhar no set de iluminação, elas têm que serem proporcionais ou condizentes com a tua função. Então não dá pra gente ter só um refletor muito forte e outras luzes muito fracas, ou só luzes muito fracas e querer gravar contra a janela ou querer gravar contra alguma luz muito forte. A gente tem que ir balanceando essas potências e utilizando vários recursos diferentes para conseguir fazer com que isso aconteça. Então vamos começar agora a ver na prática um pouquinho de como a gente trazer elementos da iluminação artificial, né, principalmente agora, para o nosso set e conseguir construir sentido, conseguir destacar a nossa figura aqui. Lembrando que como essa é uma aula de iluminação na prática, a gente vai desconsiderar um pouquinho o fundo, desconsiderar um pouquinho o enquadramento da nossa câmera, mas para conseguir entender 100% mesmo a iluminação e como que você vai poder utilizar isso aí nos seus vídeos. Então a gente está aqui com a Nick hoje, que vai ser a nossa modelo, e vocês vão conseguindo ver um pouquinho de como essa luz vai fazer diferença ali no vídeo dela, principalmente, como que ela vai se destacar do fundo e como que ela vai ser iluminada principalmente aqui nessa sala em si. Então agora a gente começa utilizando de novo aquele recurso de usar a luz das janelas, né? Então aqui na minha frente agora a gente tem as janelas com a luz natural entrando. Então se você até perceber pelo rosto dela, a gente vai ter uma luz bem difusa no rosto, quase nenhuma sombra ali de fato, só que tá meio que tudo meio, eu vou dizer morno, porque tá tudo meio que igual, né? Tanto ela quanto o fundo, a gente não tem tanto contraste assim. E aí para começar aqui agora trazendo um pouco de iluminação artificial, eu vou mostrar para vocês, começar mostrando 3 esquemas de iluminação muito básicos mesmo que a gente consegue utilizar. O primeiro esquema que eu vou te mostrar aqui é utilizando só uma fonte de luz artificial, né? Um spot de LED, depois utilizando 2 spots e por fim 3 pontos de iluminação ali, que é a famosa iluminação de 3 pontos que a gente está muito habituado a ouvir, a utilizar e que também dá um resultado um pouquinho mais padronizado para as nossas imagens como um todo, belezinha? Então vamos ver como que colocando só um refletor de LED já vai começar a mudar um pouquinho a dinâmica da nossa iluminação aqui. Então aqui a gente tem um Amaran 200X, mas você pode usar qualquer outro refletor de LED, pode ser um Godox, pode ser um softbox tradicional de lâmpada também, um Sokane. O importante, principalmente quando a gente vai trabalhar com iluminação mais voltada para pessoas, a gente realmente trabalhar com um difusor de luz, que no caso a gente está usando um Octa aqui da Triopo, mas pode ser um softbox mais tradicional, mais comum e tudo mais. E aí o grande segredo aqui que a gente sempre fala e que é bem interessante é a gente tentar angular em relação ao nosso objeto a nossa luz em 45 graus. Então a gente vai angular um pouquinho aqui para ficar meio que na diagonal mesmo ali com o rosto, né? Então como se o nosso nariz fosse 100% reto e a gente tivesse mais em relação à bochecha, aqui ao canto do olho, a nossa iluminação. E aí o que é o grande segredo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar essa iluminação mais apontada para baixo e mais alto. O mais alto que você conseguir geralmente é o que eu recomendo. Por quê? Porque a luz vai ficar um pouco mais suave e também um pouco mais
natural, ela vai conseguir se espalhar um pouquinho melhor e não vai criar tanta confusão assim. Então eu vou ligar aqui ela e aí vocês vão ver a nossa diferença. Ela está aqui agora numa potência de 60%, vou diminuir um pouquinho, vou botar aqui em 40%, que eu acho que vai ser suficiente para aquilo que a gente está fazendo. Na verdade, vou deixar em 50%, que eu acho que vai ser melhor. E eu vou corrigir também a coloração dela, nesse caso, porque estava muito amarelada, né? Então vou deixar ela no branco mesmo, que a gente está usando em relação à câmera também. E aí eu vou começar a erguer a nossa luz. Então olha só como a gente já tem agora um lado do rosto da Nick um pouquinho mais claro do que o outro, e a gente começa a ter um pouco de construção de sombras, mas olha só como ainda está muito forte esse ponto de luz principal. Por isso que eu falo sempre de tentar levantar o mais alto que você puder, ou tentar deixar o mais distante a nossa fonte luminosa, mas vai depender claramente também da potência em relação ao nosso objeto para ter um resultado um pouquinho mais natural. Então olha só, ela está um pouquinho forte na nossa luz, vou diminuir mais um pouquinho, podia ter deixado em 40 mesmo, provavelmente. Mas olha só como, em comparação ao primeiro take, lá quando a gente estava com a luz natural, como a gente já consegue ter um pouquinho mais de dramaticidade em relação a Nick, principalmente em relação à imagem que a gente tem dela em si, das expressões, da sombra sendo projetada tanto no nariz quanto nos olhos também, que foi aquilo que eu falei. Trazer um pouco de sombra, né, para o seu vídeo, ele vai criar também um pouco mais de dramaticidade e vai reforçar as expressões ali de quem está falando, de quem está fazendo. Então vou fazer aqui a correçãozinha rapidinho, vou cortar para vocês, só para vocês não terem que ver eu descendo e subindo de novo e botar em 40%. Então, ó, corrigir, e aí olha só como já fica um pouquinho mais suave, tudo mais, um pouquinho mais correto também a nossa iluminação como um todo, e assim a gente já tem uma primeira iluminação utilizando só um spot de luz. E mesmo com só utilizando um spot de luz, a gente consegue brincar bastante. Lembrando que aqui a gente tem das janelas abertas, então isso já ajuda também a ter mais luz entrando e mais luz difundindo, e esse resultado já seria diferente se a gente tivesse isolado essas janelas aqui com o blackout, com uma cortina ou qualquer outra coisa, que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Mas antes eu quero mostrar como que a gente posicionar a nossa luz em relação ao nosso objeto já vai fazer diferença mesmo a gente tendo uma luz só. Então aqui eu estou a 45 graus e eu estou um pouquinho mais distante dela, mas se eu for aproximando aqui a nossa luz da Nick, eu vou direcionando também um pouquinho mais para onde eu quero que essas sombras vão. Então vou erguer de novo, e olha só como, em comparação à primeira imagem, já tem agora um pouquinho mais de drama, ainda. A gente tem um pouquinho mais de peso das sombras, principalmente porque os olhos já estão um pouco mais escuros, a parte do nariz aqui já está um pouco mais escura também. Então isso vai, em vez de difundir a iluminação como um todo em volta do rosto dela, vai criar algumas zonas mais escuras, tá? Isso só porque eu aproximei ainda em 45 graus a nossa luz da nossa modelo aqui no caso. E se eu afasto, né, essa luz ela vai ter uma opção um pouco melhor de difusão antes de chegar no rosto. Então a gente vai conseguir diminuir essas sombras como um todo. Agora o que eu vou fazer para vocês conseguirem perceber principalmente essas nuances com mais intensidade. Vou fechar aqui as nossas janelas agora, já que as nossas cortinas são blackout, e vocês vão ver na prática um pouquinho mais a luz realmente influenciando como um todo e só a luz artificial trabalhando no nosso modelo. Então olha só agora que as nossas cortinas, nossas persianas estão fechadas, olha só como já muda um pouquinho como um todo ali a nossa iluminação. Principalmente porque agora a gente não tem essa mistura de cores entre luz natural, luz artificial, algumas mudanças, alguns reflexos a mais também, já que agora a gente só tem uma fonte de luz iluminando como um todo. Então olha só, a Nick agora como está o rosto dela está iluminado, agora fica até um pouco mais ressaltado ainda as sombras no rosto, como eu havia falado, então a gente tem de novo esse peso, um pouco mais de peso dramático mesmo para a construção da nossa imagem. E aí, só mostrando para vocês como que a nossa imagem 45 graus com a luz, e conforme a gente vai trazendo o nosso refletor mais para cá, mais para o centro, como que a gente vai tirando sombra do rosto dela ou adicionando. Então, quando a luz já está um pouco mais reta, aqui de 100% com o rosto dela, a gente já não vai ter quase nenhuma sombra nos olhos, quase nenhuma sombra no nariz, e como que isso faz com que o rosto dela fique mais chapado, né? Fique mais bidimensional e não tridimensional, como é mais interessante para nossa construção aqui de imagem. E aí esse tipo de iluminação mais direto, mais reto, por exemplo, é o único caso que eu vejo com mais facilidade para utilizar, é quem provavelmente vai fazer maquiagem, tá? Porque a maquiagem você não precisa de tanto
drama na construção imagética, mas realmente ver aquilo que está acontecendo. Então, tirando vídeos de maquiagem ou vídeos que a gente precisa ver realmente alguns detalhes, uma parte mais técnica da pele em si, e não ter essas distrações da sombra, todo o restante de iluminação que vocês forem fazer, principalmente narrativo, construção e tal, a gente vai tender a usar aqui a 45 graus mesmo do nosso objeto principal para a gente ter aí essas sombras e essa tridimensionalidade a mais no rosto. Então, comparando aí nos vídeos exemplo, dá para ver bem claro a diferença que a gente consegue fazer com isso. E aí vamos começar a adicionar um pouco mais de complexidade agora para nossa imagem e adicionar uma segunda opção de luz, que é o nosso contra. Então, antes até de adicionar um preenchimento, que muita gente às vezes vai falar, vamos começar trabalhando com contra, só para ver como se a gente usa uma luz principal e uma contra criando uma diagonal, né? Então, uma de frente com a outra sobre essa diagonal, a gente já começa a criar um peso visual bem legal e bem interessante para a nossa imagem. Então, vou ligar aqui agora o nosso contra. Para isso, eu vou usar aqui um Cobor, que é um refletor que eu gosto de falar bastante, é um refletor que ele é muito pequenininho, ele é muito prático e ele é super baratinho também. Você consegue comprar ele nos sites chineses. E aí vamos ligar ele ali contra a NIC. Ele acabou de ligar aqui. Ele tem 4%, eu botaria em 30%, uma potência que eu acho bem interessante. Lembrando que ele já tem 60 watts, enquanto o nosso luz principal tem 200 watts. E aí o que eu vou fazer aqui também que a gente já mostrou isso lá na nossa outra hora, é deixar a nossa luz do contra um pouco mais quente do que a nossa luz principal. Então eu vou deixar aqui em 3600 Kelvin e posicionar ela bem atrás da níquel mesmo para a gente ter um vazamento de luz pela lateral, justamente naquela parte que é mais escura do rosto dela. Por quê? Porque a gente vai ter uma luz dura numa parte mais escura e criar um contorno bem definido e bem legal e bem interessante mesmo. Então, agora que eu estou vendo aqui, por mais que eu esteja utilizando em 30%, ele ainda está muito forte, mesmo sendo 60 watts, principalmente por causa das limitações da câmera mesmo, né? Então, são configurações que eu estou usando na Blackmagic, que tem 14 stops de luz. Já a nossa Sony aqui ela já não aguenta tanta luz assim em comparação entre os claros e os escuros. Então eu vou diminuir aí um pouquinho a intensidade, provavelmente botar em 10% a nossa potência luminosa. E também vou abaixar um pouquinho a temperatura em 2700 Kelvin para ficar mais amarelada e ficar mais ressaltada a diferença entre a nossa luz principal e a nossa luz de recorte. Então a gente já consegue visualizar aqui agora essa luz vazando principalmente no cabelo e também um pouco do rosto, dependendo de como ela mexe. E a gente já tem uma proposta visual um pouco mais complexa por si só. Essa luz de trás que eu estou fazendo aqui, eu gosto de fazer ela como se fosse um contraluz mesmo, criando aí a reta com a nossa luz principal, né? Então ela e a nossa contraluz estão de frente diretamente com o nosso objeto em questão. Mas a gente também pode utilizar ela como uma hair light, né? Focando mais na parte de trás do cabelo, na parte de cima do cabelo, para destacar o nosso objeto principal do fundo. Aí vai mais de gosto pessoal. Em alguns casos eu uso contra, eu uso também uma hair light para criar essa distância bem grande, essa diferenciação bem grande entre o nosso objeto principal e o fundo, mas na maior parte dos casos eu vou geralmente usar só a luz principal e o contra, e por si só já vai ter um drama bem interessante e uma composição visual bem impactante. Então aqui, em situações normais eu já teria muito bem encaminhado. E aí outro item interessante que é bem legal da gente utilizar, principalmente trabalhando com iluminação em cenários, ambientes pequenos, principalmente que a gente não tem muita distância, é esse itemzinho aqui que é a colmeia, tá? Pode se chamar de colmeia, de grid, tem vários outros nomes também, mas eu gosto de chamar de colmeia porque ela lembra uma colmeia de abelha aí mesmo. E para que serve esse tecido aqui? É que a gente vai botar bem aqui na frente do nosso softbox. Ela serve para principalmente diminuir, direcionar e impedir que essa luz vaze para muitos outros espaços. Então olha só, como a gente está vendo aqui a nossa... na imagem da NIC aqui, a gente consegue ver que a NIC está iluminada, a gente tem esse contra, só que lá no fundo, lá na nossa parede, ó, a luz do softbox está indo para lá também, então ela tem esse vazamento, porque é um softbox bem grande,
então ela acaba iluminando também o fundo. E a ideia da nossa iluminação, a ideia de compor um cenário muito bem, é justamente a gente ter uma diferença de iluminação entre os planos, né? Entre o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, e que a gente vá fazendo com que cada plano vá ficando um pouquinho mais escuro, com alguns destaques só da nossa decoração. Então, eu vou colocar aqui a nossa colmeia, que é bem facinho, né? Já que é um velcro, e aí eu volto para vocês verem a diferença do exemplo agora de como que tá, com a nossa luz principal e o nosso recorte. E a única diferença vai ser realmente eu instalar a colmeia. Então eu vou instalar aqui e volto rapidinho, porque é meio chato ficar montando isso aqui. Então, instalada a nossa colmeia, e olha só como o nosso ambiente como um todo ficou mais escuro também, mas olha principalmente a diferença entre as imagens antes da colmeia e depois da colmeia ali com a Nika. Olha só como agora ela realmente tem um destaque muito maior do que o nosso fundo, como que ela chama mais atenção do que o nosso fundo, e como esse ambiente ali do fundo está bem mais discreto, por assim dizer, né? E aí agora com a nossa luz aqui mais direcionada por causa da nossa colmeia, aproximar e até diminuir ou afastar e reposicionar essa luz faz muito mais diferença. Por quê? Porque essa luz ela tá super direcionada e não tá mais tão escondida, por assim dizer. Escondida não, né? Mas difusa como um todo e fugindo para vários outros campos. Então olha só quando a gente aproxima mais a nossa luz agora da Nik, como as sombras já ficam um pouco mais diferentes em volta do olho, como a gente já tem aquele triângulo de iluminação também sendo formado já aqui na nossa bochecha, e como que a gente vai criando essas diferenças de composição. Beleza? Mas vamos afastar aqui de novo, deixar para uma posição mais tranquila para não ter tantas sombras assim embaixo dos olhos, né, para a gente conseguir ver bem os olhos como um todo dela. E aí pode ser que depois, e é muito bem provável, que essa imagem depois que finalizada, quando você estiver ali na pós-edição, ela possa estar até um pouco escura demais, principalmente aqui do lado direito dela, em que a gente não tem outra luz. E aí é quando a gente entra principalmente naquilo que eu falei, que é o esquema de 3 pontos de iluminação, belezinha? E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode tanto adicionar mais uma fonte de luz aqui, como nesse caso tem um outro covorzinho aqui para a gente adicionar ali, ou a gente pode usar também um outro elemento bem interessante, que é um rebatedor de luz. Beleza? Então, só de eu colocar aqui esse rebatedor, principalmente porque a gente tem o nosso contra ali, a gente já traz um pouco mais de luz, um pouco mais de luminosidade ali pro rosto da Nik desse lado aqui, ou até mesmo utilizando a nossa própria luz branca aqui, olha só, como a gente já consegue ter um pouco mais de luz. Então, olha só, que a gente já tem um pouco menos de sombra sendo criado e deixando o rosto dela também um pouquinho mais claro. Vou fazer agora com o nosso outro softbox, nosso outro protetor, porque é um pouco mais fácil, né? Um pouco mais tranquilo, principalmente para quem vai gravar sozinho, às vezes precisa deixar o estúdio sempre montado. Eu tenho aqui um softbox bem direcionalzinho, bem pequeno mesmo, para focar só nela. Vou ligar aqui o nosso cobor, ligou aqui, vou deixar ele bem fraquinho, vou deixar em 10%, ou nem isso na verdade, 2%, vou botar também em 5.200. E olha só a diferença suave que a gente tem já com ele e sem ele, justamente só para diminuir um pouquinho dessas sombras que está entrando ali. E com isso a gente já tem um setup bem interessante de iluminação de 3 pontos que a gente vai reproduzir sempre em vários outros ambientes. Então lá no estúdio, quando a gente começou a gravar esse vídeo, a gente está usando exatamente o mesmo setup de iluminação com 3 luzes ali apontadas para mim. Nesse caso lá eu não usava luz de preenchimento, né? Eu usei principalmente uma luz principal, uma hair light e uma luz lateral aqui para criar o brilho e me recortar do fundo, me recortar do cenário e aí trabalhar com outros pontos, com outras iluminações ali pro fundo, belezinha? Vou manter essa luz aqui e vamos trabalhar um pouquinho só com pouquíssimos elementos ali do fundo para a gente ter uma ideia da diferença que isso pode fazer. Dá para ver ali que a gente tem um fantasminha azul que está contrastando bastante lá no fundo e que eu acho que pode trazer uma cor e trazer um pouco mais de vida ali para aquele fundo como um todo e contrastar principalmente com a Nik aqui da frente. Então vamos lá para o fundo, vamos ligar só para ele para a gente ver a diferença que isso vai fazer aqui na nossa composição. Eu jogaria aqui mais para o nosso lado, para ele aparecer ali do ladinho da Nik e vou ligar ele com um ponto de luz azul, lembrando como que o azul e o amarelo eles são cores que eles se complementam. Legal, bem legal mesmo, bem interessante. E a gente já começa a conseguir compor assim. Ainda que o grande problema é que lá o fundo está bem todo cinza, numa cor só, né? Tanto o móvel de cima quanto o móvel de baixo. Então a gente precisa trabalhar com alguns outros elementos ali, com algumas outras questõezinhas, com alguns outros materiais,
para conseguir dar o destaque que a gente precisa, mas só com esses pontinhos, com essa melhor de iluminação, a gente já conseguiu trazer muito mais destaque para a Nik em relação ao fundo. Agora realmente é trazer outros contextos, outras iluminações e alguns outros materiais ali, principalmente com cor, né, para dar esse contraste, dar esse destaque em relação ao nosso fundo. E aí uma das coisas que eu falei para vocês numa das aulas anteriores foi como que é importante a gente pensar também em todos os elementos na hora de compor ali o nosso cenário. Então a Nik estava ali com o moletom preto, no fundo cinza, com tudo cinza, e a gente não tinha muitas composições de cores. E aí agora eu fiz algumas mudanças, algumas alterações, tanto na roupa da Nik, mas também no fundo, pra gente ter realmente um pouco mais de contraste. Então a primeira coisa foi a gente trocar o moletom preto com um moletom um pouquinho mais colorido, né, pra já ter um distanciamento ali do nosso fundo cinza, né, e não ter só cor neutra, a não ser que seja tua intenção, já que você gosta de minimalismo ou coisas do gênero. E também uma das coisas que eu gosto de fazer sempre, em algum desses casos em que a gente tem uma parede seca ou alguma parede sem tanta informação assim e a gente não está conseguindo trazer tanto contraste, é utilizar um spot de luz colorida lá no fundo. Nesse caso eu trouxe o rosa. E por que o rosa? Porque o rosa ele combina muito bem com o verde principalmente, né? Uma combinação de cores tão bem harmônica e não tão forte, assim como o verde e o vermelho, por exemplo, né? São cores complementares, mas eu acho elas super fortes. Então jogando um verde e um rosa, eu já acho que é uma combinação assim, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais gostosinha. E olha só agora o quão mais destacado a Nik tá. Então o que eu fiz? Coloquei no nosso fundo, apontando para a parede, um spotzinho de luz rosa, e eu poderia apontar isso para mais coisas até, né? Até mesmo para a parede como um todo. Quanto mais eu afastar essa luz de lá, botar no tripézinho mais rosa, a parede vai ficar como um todo, mas eu queria deixar só um spotzinho só uma faixazinha mesmo de cor rosa, bem atrás da Nik, ali bem atrás do rosto dela, para justamente todo o nosso olhar agora ser direcionado para ela. Então olha só como aqui no nosso exemplo, o que chama a atenção mesmo é o rosto da Nik, porque ela tem essa aura ali direcionando para ela. Trouxe também mais um vaso ali na nossa esquerda rosinha e ainda tem a nossa lanterna de fantasminha azul aqui do lado direito, que até daria para botar um pouquinho mais para a direita, mas nesse caso aqui, provavelmente o que eu faria, eu trocaria esse elemento por algum outro elemento visual. Por quê? Porque eu tô achando que o fantasma ele tá mais distraindo do que realmente compondo, né? Como ele tem muita informação, esses olhos olhando para Nik, essa ideia, o cenário como um todo não passa uma ideia tão cômica assim, né? Então provavelmente eu trocaria por algum outro elemento visual, como uma estatuazinha, talvez outra planta, alguma estatueta, algum outro elemento ali visual mais estático e tão menos chamativo, até menos menor assim, para compor a nossa imagem como um todo. E aí lembrando das linhas que eu falei para vocês, tantas vezes, olha só como a gente tem ali a TVzinha ali ainda, como ela vai até a cabeça da Nik, ela para. Então a gente tem essa linha sendo construída, mas a gente tem o final dela ali, e como não tem nenhum elemento realmente cruzando a cabeça da Nik, ou fazendo ou direcionando o nosso olhar para algum outro ponto. Lembrando que aqui a gente está gravando 100% reto ali com a parede, então a gente não tem tantas linhas guia assim para criar mais fluidez, mas mesmo assim a gente já tem uma composiçãozinha bem interessante. Então, vamos lembrando aqui todos os passos que a gente passou aqui só trabalhando com iluminação, a gente está no mesmo ambiente, a gente começou com a iluminação 100% natural, depois adicionamos um spot, adicionamos um segundo spot ali para fazer o contra, depois adicionamos um terceiro spot de luz aqui para fazer só um preenchimento, e aí por fim a gente trocou a roupa e adicionou mais um ponto de luz agora pro fundo mesmo, para ser mais uma luz cenográfica, e a gente tem essa composição como um todo, que já é super apresentável para às vezes você que tem um canal no YouTube, quer gravar algum conteúdo para internet, uma entrevista na empresa e tudo mais. A gente já tem uma composiçãozinha bem legal aqui, utilizando elementos que estão de maneira super simples, né? A gente não teve grandes coisas mirabolantes, e até mesmo utilizando elementos baratos, né? Como a gente está usando aqui um Cobor, que é uma luz super profissional, super acessível em termos de equipamentos profissionais, né? Para fazer iluminação, a gente poderia estar usando também um desses como iluminação principal, já que a gente não está usando o máximo da nossa iluminação, né? A gente está bem longe disso também. E utilizando outros elementos que são muito simples, como o grid, por exemplo, a colmeia, que vai custar aí R$30 para você conseguir comprar e adaptar na sua luz também, e utilizando outros elementos que você pode adaptar, né? Então pode ser uma fita LED, pode ser uma lâmpada colorida, pode ser um LED com dos LEDs baratos também que a gente consegue comprar na AliExpress, como o Luxel, um P200, um Socane. Dá pra gente trabalhar também com gelatina ou celofane em outros tipos de LED, lâmpada de LED também, para criar esses setups um pouquinho mais coloridos. E agora, para concluir de vez
uma das coisas que é bem interessante da gente conseguir trabalhar com várias luzes é justamente a potência delas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a nossa luz principal na potência máxima dela, que é super claro, e a gente vai ter uma luz muito mais clara e forte mesmo no nosso objeto principal, aqui no caso é a Nick, e a gente vai trabalhar com as outras luzes para compor, para no fim a gente ter ainda mais destaque nela e dar um pouco mais de ênfase nela em relação ao nosso fundo como um todo. Por mais que o nosso resultado agora já esteja bem legal, eu quero que realmente a gente vá para um grauzinho além ainda, um grauzinho um pouquinho maior além disso. Então vamos lá ver como vai ficar isso daqui. Então agora eu fiz os ajustes aqui na nossa luz principal agora está no máximo ainda com a colmeia, e eu ajustei um pouquinho mais também, subi de 2% para 8% a nossa luz de preenchimento. Todas as demais luzes ainda estão exatamente na mesma potência, na mesma posição. Só puxei nosso fantasminha um pouquinho para lá, como eu falei, estava cortando ali, não estava tão legal. Agora está um pouquinho melhor. E olha só a diferença que a gente tem também na nossa composição agora, como que a Nick ganha mais destaque ainda em relação ao fundo e como que a gente cria uma vinheta meio natural também na nossa imagem direto, justamente porque a gente tem ali no fundo uma luz para o cenário, que está indo bem no centro, mas em volta está ficando um pouquinho mais escuro, e a gente não tem a nossa luz vazando tanto assim para o fundo e realmente mantendo 100% na Nick. Então, enquanto na nossa câmera aqui a gente está com uma imagem bem balanceada, bem legal, bem interessante, quase na penumbra, pessoalmente aqui isso daqui está super claro, meu olho está até ardendo de tanta luz, que está forte aqui. Mas como que a gente consegue ir trabalhando com essas potências e balanceando essas potências e direcionando as luzes corretas e mais fortes para aquilo que a gente quer iluminar de fato e deixar em destaque, em ênfase e ser bem interessante visualmente falando, belezinha? Então esse é um pouquinho da iluminação, a gente viu aqui montando com uma luz só, 2 luzes, até esse cenário final que a gente está usando só 4 luzes ainda, então a gente tem sets mais complexos ainda, como o da própria aula teórica que a gente fez lá embaixo, já é um set bem mais complexo com mais luzes. Mas agora na próxima aula a gente vai concluir essa Masterclass mesmo, montando um set do zero, pensando aí no tema do nosso vídeo, pensando na composição que a gente quer contar e também aí a nossa iluminação como um todo. Então eu vejo vocês na próxima aula pra gente concluir essa Masterclass com chave de ouro. E aí, gostou dessa aula? Eu espero que sim. Se você quiser assistir a essa Masterclass completa, você precisa acessar o primeiro link da descrição e fazer a sua assinatura. Se você preferir, pode fazer a assinatura anual também, que você tem um desconto de 45%. Mas se você quiser cancelar a qualquer momento, você precisa fazer a assinatura mensal. Eu te espero lá dentro da Brainstorm Academy com muito conteúdo sobre audiovisual. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!